Bom dia, turma do primeiro ano. Continuando nosso assunto, a gente teve um exercício que foi basicamente uma pesquisa e a gente vai debater um pouco sobre ela hoje. Parabéns para quem fez, eu vi textos muito bons, textos bem voltados porque a gente realmente tem que fazer, tem que estudar. E os textos que tem que ter mais atenção, mas também que a atividade foi entregue, parabéns por esse esforço. Quem não fez atividade, vamos acordar porque o nosso ano letivo está correndo. Essas atividades elas valem ponto e frequência. Então não deixem, por favor, de fazer essas atividades. Lembrando que eu estou lançando as atividades no Google Classroom e também lanço no WhatsApp de vocês. E o envio agora está sendo feito pelo Google Classroom. O pessoal conseguiu aí de boa. Então, acho que não tem grandes problemas em fazer isso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo que eu gravo um videozinho explicando como é que vocês vão achar essa atividade, ok? Enfim, já sabem meu nome, sou professor de Química de vocês. Alguns me chamam de Salustiano por causa do nomezinho que tem no WhatsApp. Também pode, porque é meu sobrenome. Enfim, continuando. A gente vem estudando de acordo sobre a matéria. Então, a gente chegou no basicamente nosso último tópico sobre matéria. E a pesquisa que eu pedi para vocês efetuarem foi sobre transformações da matéria. Mas foi quase que uma jogadazinha de esperteza minha, que vocês tinham que ver logo esse assunto para que quando chegasse a aula de hoje vocês já tivessem uma base dele. Então, antes disso, tinha outro assunto, que na verdade são os tipos de transformações. Por quê? A matéria ela se encontra basicamente, os estados básicos dela são sólido, líquido e gasoso. E esses três estados da matéria vão depender muito da cinética química. O que é a cinética química? Como se fosse a movimentação, o trabalho ali que as moléculas conseguem efetuar. E cada um desses estados vai depender de como está a cinética química dessas moléculas. Por exemplo, quando eu tenho um estado sólido, vou tentar botar aí na tela para vocês, minhas moléculas elas vão estar mais unidas, com menos movimento, e vão estar ali mais como em um movimento vibratório, mas só que elas vão estar paradas, por isso que elas se encontram em estados sólidos. Já no estado líquido, elas vão estar em um meio termo. Elas não vão estar com o movimento cinético parado, como se fossem os gases, mas também elas não vão ali meio que apresentar uma energia cinética tão alta que suas moléculas consigam virar gás. Então elas se encontram no estado líquido. Então é um meio termo, ali uma velocidade média, assim digamos. E quando ela está em um estado gasoso, ela está numa velocidade muito, muito elevada. Então essa cinética química das moléculas a nível gasoso, elas estão muito elevadas, ou seja, o choque entre as moléculas é muito rápido, a movimentação delas é muito rápida, então elas conseguem ficar em estado gasoso, ok? Então são esses três estados. Então a gente considera estado sólido, as moléculas estão quase paradas. Em estado líquido, elas estão em um meio termo, nem tão rápidas, nem tão lentas. E em estado gasoso, elas estão muito rápidas e o nível ali de perturbação daquele meio é muito elevado. E a gente tem todo um trabalho de estudo dos gases aí, entropia, que é uma coisa aí que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, não tão a fundo, mas a gente vai ver isso só matéria de segundo ano, quando a gente estiver vendo termodinâmica. Enfim, como é essa base dos estados, né? A molécula no estado sólido, elas se conectam com força suficiente para resultar um formato e um volume definido. Nesse estado se encontra pouca energia cinética, como a gente já tinha falado, entre as partículas, e ainda existe uma pequena movimentação, como eu falei, vai estar ali em forma de vibração. Isso é possível visualizar a nível microscópico, não a olho nu. Assim, é impossível visualizar a olho nu a movimentação das moléculas, assim digamos. Assim como a mudança do estado, a gente consegue observar sim. Porém, quando ela se encontra no estado sólido, ela vai estar ali mais como uma porção daquela matéria como um todo.
Já no estado líquido, não tem forma definida, isso vai depender muito do recipiente que o líquido vai estar inserido, essa substância no estado líquido vai estar colocada, e isso impede muito o comprimento da matéria de forma significativa. Como assim? Não dá para ter um padrão de forma da matéria quando ela se está no estado líquido. Os líquidos eles têm força intermolecular fraca, o que impede de manipular e separar partes de uma amostra com facilidade. Como assim? Quando a gente tenta, por exemplo, pegar água com a mão, é quase que impossível você pegar uma água, a não ser que você faça toda a concavidade com a sua mão e traga, você consegue. Porém, é muito complicado a manipulação dos líquidos, por conta dessa força intermolecular muito fraca entre essa substância. E já no estado gasoso, a gente consegue ali não ter uma forma e nem volume definido, isso é fato. Possui alta capacidade de expansão, isso consegue preencher grandes volumes. E possui uma energia cinética muito elevada. Quando colocado em um recipiente, o gás se espalha indefinidamente. E nessas condições de confinamento, o gás for aquecido, acontecerá um aumento maior dessa energia e a elevação da pressão do sistema, que é quase como o que ocorre na nossa panela de pressão, ok? Para isso, existem alguns fatores que determinam a organização das moléculas e o espaçamento entre elas e a energia cinética, que é essa energiazinha de movimentação. Cada elemento químico, cada substância, ela possui um ponto de fusão e ebulição e definem o ponto crítico, ou seja, a temperatura e a pressão que o elemento mantém ou altera seu estado. Um exemplo muito disso é a água. A gente já sabe que a água solidifica a 0 graus Celsius. Tem ali uma diferençazinha que a gente vai ver quando for estudar ponto triplo da água, mas a gente considera o 0 graus Celsius. A gente sabe que ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, são basicamente esses pontos críticos. Ou seja, essa parte da energia cinética e de como a matéria se encontra no meio vai depender muito de temperatura e pressão. É muito importante vocês fixarem nisso. E para isso, a gente tem algumas mudanças do estado físico. Quais são? A primeira que a gente considera é a fusão. Como é que ocorre a fusão? A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido por meio de aquecimento. Ou seja, ela sai ali do cubo de gelo e vai para o líquido por forma de um aquecimento. A gente está tendo uma troca de energia, ela está absorvendo a energia do meio para que as suas moléculas elas tenham uma movimentação mais efetiva e assim se tornem líquidos. A gente tem a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, ela sai ali, ela absorve ainda mais energia e passa do estado líquido para o gasoso. E esse procedimento do estado líquido para o gasoso, ela pode ocorrer por ebulição, que é a mudança do estado líquido para o gasoso que acontece ao aquecer o sistema de forma uniforme, ou seja, aquela forma gradual que a gente faz no fogão. Tem a calefação também, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, que ocorre de forma muito rápida, de forma súbita. É como se uma gota de água caísse em uma chapa muito quente, ela cai já muito rapidamente de forma gás. E tem a evaporação, que é a mudança gradativa que acontece no nosso meio, que ali quando demora um tempo a temperatura agir, o vento vem também e acontece a evaporação daquela água. Outra que a gente tem é a condensação ou a liquefação, que é a passagem do estado gasoso direto para o estado líquido por meio de resfriamento. Ou seja, a gente resfria aquele gás e ele vai ali condensar, se liquefazer, que é como se acontecesse ali a condensação da chuva. A gente considera meio que uma condensação, mas um exemplo maior é quando tem uma garrafa e ela está bem gelada, mais do que o meio, e as gotículas de água que estão ao redor daquela garrafa entram em contato com a superfície e ela condensa. Basicamente isso. A gente também tem a solidificação, que ocorre quando se reduz ainda mais a temperatura, resultando no congelamento.
passagem do líquido para o sólido. E a última seria a sublimação, que é a transição do estado sólido para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. E aí a gente tem a naftalina como exemplo, que ela sai do estado sólido para o estado gasoso. Por isso que o pessoal diz que as baratas comem a naftalina, mas na verdade ela só tem essa troca de espaço muito rápida. E a gente também tem o gelo seco, que também ocorre nessa variedade. E para isso a gente tem esse formato que está aí na telinha de vocês, que é o formato de trocas, que é bem interessante saber como é que ocorre a absorção de energia, quando é que eu absorvo energia. Quanto mais a energia eu absorver, mais minhas moléculas vão estar agitadas, mais minha energia cinética vai aumentar. Então eu vou trocar do estado sólido para o líquido para o gasoso. Se eu liberar energia, eu quanto substância liberar energia, minhas moléculas tendem a ficar mais calmas, a minha energia cinética diminui, então a gente tem ali a passagem do gasoso para o líquido para o sólido, ok? E é aí onde a gente entra agora nas transformações que acontecem na matéria de forma química e física. As transformações físicas, embora sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorrem de maneira passageira, não alterando intimamente a natureza da substância. Já as transformações químicas, elas são intensas, elas são tão intensas que elas alteram a composição do material, fazendo com que a transformação produza uma substância química diferente da que está no início. E às vezes é possível ou não voltar para o estado inicial. Vamos falar de uma por uma. As que a gente falou anteriormente, que a gente estava falando do estado líquido, sólido, gasoso, são transformações físicas, que são aquelas quando altera o tamanho, a forma do material, ela sofre alguma mudança. É mais nessa parte de tamanho, variedade de volume e também na resultante cinética desse sistema. A gente vai perceber que vai ocorrer essa mudança do estado sólido, líquido e gasoso, que é onde ocorre essa movimentação entre as nossas moléculas com a energia cinética. Já viu isso quando a gente falou no início da aula. Já as transformações químicas, elas são criadas outras substâncias quando a matéria passa por essa transformação. A gente vai ter os reagentes e vai ter os produtos. As reações fazem com que as ligações químicas sejam quebradas, formando, mas o átomo que participa da reação são os mesmos. São os que meio que acontece um rearranjo. Ou seja, quando elas se quebram, essas ligações iniciais se quebram dos reagentes, elas se unem e formam os produtos. Essa é a famosa reação química. E existem algumas características, como mudança no odor, mudança na cor, mudança até mesmo na temperatura que ela vai estar ali envolvida no meio. A gente tem algumas que vão fazer grandes liberações de energia que vão causar ali alguma queima, por exemplo, quando a gente faz a reação até mesmo da combustão da madeira, a gente faz a troca ali daquela celulose e ela vai virar basicamente carvão. Então a gente tem uma troca do material que ela não consegue voltar para o seu estado inicial. Agora, por exemplo, se a gente dissolve o sal na água, a gente tem a separação da molécula NaCl. A gente encontra ali os íons Na mais Cl-. Então a gente tem uma reação química de dissociação, que é diferente da reação, por exemplo, quando a gente dissolve o açúcar. O açúcar ele não se desmembra assim como o NaCl. Então, já do açúcar é uma reação física, enquanto a dissociação do sódio é uma reação química. A gente tem várias dessas análises, eu coloquei no PDF de vocês alguns exemplos, até mesmo esse da água com sal que eu citei. Vocês vão ver que quando o sal ele é hidratado com água, ele tem essa capacidade de formar os íons, porém o açúcar ele não tem essa mesma funcionalidade. E assim ocorrem as transformações físicas e químicas, como vocês já estudaram, ok? É basicamente isso a aula de hoje, a gente discutir isso. Vocês viram as transformações, de como ocorrem, a gente foi bem por cima também,
porque esses estudos vão mais de físico-químicas, porém eles são muito importantes para vocês entenderem os processos que vão acontecer nas nossas aulas posteriores, que estão por aí. Essa semana a gente não vai ter atividade, e eu quero que quem ainda não entregou as atividades, faça a atividade que eu estou enviando hoje no PDF de vocês e envie pelo Google Classroom. Essa atividade ela vai valer como ponto e frequência. Lembrando, essa atividade é só para quem ainda não fez nenhuma das atividades. É uma forma de vocês pegarem aí no tranco de novo e vocês voltarem a acompanhar nossas aulas, ok? Tenham todos uma ótima quarta. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Semana que vem a gente continua com as nossas aulas e já tem conteúdo novo, então se preparem, ok? Grande abraço para vocês.